Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que irão assistir esse vídeo, compartilhar. Eu quero deixar uma palavra aqui ao teu coração. Se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito assim: Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele está próximo de ser executado ali em Roma, e ele, ao escrever essa carta, ele vai chamar a atenção para que a igreja do Senhor estivesse preparada contra os falsos mestres, os falsos líderes, que viriam com ensinamentos totalmente ao contrário daquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele começa no versículo 1 do capítulo 3 dessa mesma carta, dizendo assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, coberto com as águas do dilúvio. Ao observar essa leitura, nós vamos entender que o apóstolo está chamando a atenção da igreja para que rejeitem esses ensinamentos desses falsos líderes, desses falsos ensinadores. Enfim, ao observar essa leitura, eu quero deixar aqui um estudo aos vossos corações. Pedro está trazendo para o seio da igreja para que a mesma fique alerta sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque assim como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Senhor Jesus Cristo, no dia da sua volta. Já que Pedro estava aproximando-se do fim de sua vida, ele escreveu uma carta esclarecendo a questão do tempo e da eternidade. Ele assinala que o tempo passa tão rápido que 1000 anos parecem alguns dias. Nós vamos ver na segunda de Pedro aqui, nós estamos lendo no capítulo 3, desse mesmo capítulo, no versículo 8. Lembrando o início da criação. Se nós observarmos, no versículo 4 até o versículo 6, Pedro diz o quê? E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. Então Pedro está já chamando a atenção. Ele também nos leva a vislumbrar o futuro, quando virá o juízo, e novos céus e nova terra serão o lar daqueles que temem a Deus. Está no versículo 10 deste mesmo capítulo ao versículo 13. Você pode observar aí na sua Bíblia. Pedro também nos lembra que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Mas ele também declara que Deus já estava em plena atividade muito antes de virmos a existir. Está no versículo 9. Ele escreve assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Estou com a minha Bíblia aqui, ao arrependimento. A visão de Pedro nos desafia, né? Nos desafia a viver tendo como alvo a eternidade e a valorizar certas virtudes como a pureza, a santidade
e a justiça. Nós sabemos que a santidade, irmãos, ela atrai a Deus, né? Sede santos, porque eu também sou santo. A palavra do Senhor nos ensina que a igreja, o corpo de Cristo, ela deve buscar a pureza. Ela deve buscar a santidade. Atualmente estamos vivendo um evangelho, se é que eu posso chamar assim, de um amor exacerbado que nem Cristo pregou, nem Cristo ensinou, aonde as pessoas não valorizam mais a pureza e a santidade, ou seja, venha como está e fique da mesma forma. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele quer transformar a nossa vida através do Espírito Santo. Nós vamos perceber no capítulo 3, no versículo 11, no versículo 14, o que Pedro está dizendo. Nós não podemos ficar presos ao que acontece aqui e agora e desviar nosso olhar do destino eterno que nos aguarda. Ouvimos muitas ministrações onde a palavra é pregada que Deus, ele quer fazer, e eu sei que ele pode fazer. Eu sei que Deus pode nos abençoar nessa terra, mas essa terra ela não é o alvo do cristão. As bênçãos que nós recebemos aqui não é tudo que Deus tem para nós. Então nós não devemos ficar presos às coisas que essa terra oferece. E até que Deus possa nos dar, nós louvamos a Deus por isso, mas nós sabemos que algo espiritual, algo celestial aguarda-nos, que será naquele grande dia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem as alegrias do presente, nem os problemas que temos no dia a dia podem comparar-se com o que Deus preparou para nós na eternidade. Pedro nos encoraja a permanecermos firmes no fundamento da nossa fé. Fé é resistirmos às tentações. Nós sabemos que todo dia o pecado vem e me chama. Mas nós devemos fazer como esse louvor diz. Nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus e não as coisas presentes que temos no dia a dia aqui nessa terra. Porque nós sabemos que elas são passageiras, né? E que vêm sobre nós nesta vida. Pedro está mostrando isso no versículo 17 ao versículo 18 deste mesmo capítulo. E ao observarmos também, irmãos, no capítulo 3, no capítulo 3, onde nós lemos no versículo 7, eu quero dar ênfase aqui, Pedro está dizendo que pela mesma palavra, olha o que ele diz, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, ou seja, a palavra que foi dita a Noé lá atrás é a mesma de hoje. Pela mesma palavra, Pedro desloca a sua visão profética do mundo que antes existia. Ele está tirando a visão deste momento e levando lá para o que existia desde a antiguidade. Se observarmos o versículo 6 do capítulo 3, pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Pedro está usando o passado para alertar o presente. Então nós temos que estar atento ao que o Senhor deixou para nós através dos seus apóstolos. Para os céus e a terra que agora existem, olha que algo maravilhoso. Aleluia. Se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meu Deus. A água foi o principal elemento que destruiu o mundo antigo, mas o atual perecerá pelo fogo. No entanto, assim como as águas do mundo pré-diluviano estavam sob o controle de Deus, e aquelas águas vieram, acabou com a humanidade, mas Deus tinha um controle em suas mãos. Aquelas águas, as comportas dos céus, os abismos se abriram com o controle de Deus. Nenhum controle, nenhuma força da natureza foge do controle de Deus. Foi Deus que permitiu aquilo acontecer. Aleluia. O fogo destinado à era atual está reservado, mas também está no controle de Deus. É Deus que vai vir com o seu fogo para aplicar a sua justiça. Né? Até o fogo está contido pela mão de Deus, através da sua santa palavra. Ou seja, o juízo pelo fogo é tão certo como o que foi efetuado pelas águas. O juízo de Deus que vai acontecer sobre essa terra é tão certo como o que foi efetuado ali com as águas. O juízo de Deus virá. Então eu quero deixar esse estudo para a tua meditação, para que você possa se aprofundar mais nas Escrituras
e cada dia assim nós crescermos na graça e no conhecimento. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.